Olá, pessoal querido, como vão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a quem nos assiste nestes horários. Agradecendo a todos, como sempre, a presença dos nossos queridos comentaristas aqui no nosso vídeo, no nosso canal. Vocês todos podem ter a certeza que estão abençoados pela espiritualidade amiga, porque pelo menos é isso que a gente pede. Eu peço sempre por todos vocês, nossos queridos colaboradores do canal, né, que estão sempre aí nos agradando com alguma coisa. Deus permita que vocês tenham sempre saúde, né, prosperidade, paz, harmonia na casa. Nosso canal, vocês sabem que o nosso canal é buscando a melhoria de cada um de nós que está aqui encarnado na Terra. Neste momento de transição, quando as pessoas têm que perceber que as coisas às vezes não estão indo muito bem por nossos deslizes mesmo, né? Então a gente espera que cada um, né, procure saber o que está acontecendo para melhorar nos setores que possam estar precisando aí. Nós temos falado sobre idosos, nós temos falado sobre os entes queridos que já se foram, momentos que eles passaram felizes ou não tanto assim, né, com as pessoas aqui reencarnadas na Terra. Nós temos que agradecer a todos. Nós estamos passando pelo nosso momento, né, aqui. Esses que já se foram estão passando pelo momento deles lá no plano espiritual. Não se sabe se eles estão indo bem ou se estão indo mal. Às vezes a gente tem uma ligeira ideia, né, que eles possam estar melhorando, conforme nós temos visto aí nos vídeos, né, que a gente faz vez ou outra, falando dos entes queridos, né, que a gente depende que os mentores deem a ordem para que faça outros vídeos sobre isso, não é do nosso gosto, né, não, a ordem não vai daqui para lá, vem de lá para cá. Então, se vem do plano espiritual para nós, nós temos que aguardar as permissões necessárias, né? Eu estou sempre mostrando para vocês um livro, né? Sempre um livro que faz parte das minhas coleções aí, né? Esse aí é o Lado Oculto das Coisas, é um livro muito bom para quem já está aprendendo, porque já é um livro mais avançado, porque ele é um livro da Teosofia, de Charles Liliberter, né? É um livro da Teosofia, então já é uma coisa mais avançada. Então vocês têm que ir procurando e ver primeiro, né, as obras de André Luiz, para ir se encaixando, as 5 obras de Allan Kardec, outros mais, né, autores aí nacionais e internacionais, com os livros que são em português, né, para que a gente entenda o conteúdo, né. Nós temos que ir aprendendo. Esse aqui já é mais para quem já está mais avançado. Mas nós vamos falar no vídeo de hoje, pessoal, sobre transtornos alimentares na visão espírita, né? Porque o que a gente vê, eu estava lendo, né, que nos Estados Unidos é o país que mais tem obesos no mundo, né? Porque devido também à cultura, a comida deles é muito gordurosa, né? É uma comida que não é nada saudável, né? Vocês veem que mesmo que o churrasco do brasileiro não seja saudável também, mas o churrasco deles é linguiça, é salsichão, é hambúrguer. Vocês veem que eles já comem bacon no amanhecer. É a cultura deles comer aquelas tariscas de bacon, né? Isso é super gorduroso. Então é o país que mais tem obeso no mundo, é os Estados Unidos. Então esses transtornos alimentares, não só para quem gosta muito de comer, né? Nós temos que ver que nós vamos aqui, esse vídeo vai ser nós teremos a ajuda do site, deixa eu ver aqui para vocês, do site Espiritismo e Razão, tá? É o site Espiritismo e Razão. Nós vamos tirar aqui as ideias desse site do doutor Luiz, aqui o doutor que vai, nós vamos chegar lá, nesse doutor, que fala aqui que é da Casa Espírita, doutor Roberto Lúcio, que é do Centro Espírita André Luiz. Então lá tem a ajuda, né? Eles fazem sessões com pessoas que têm essa compulsão alimentar, né? Não para de comer.
mesmo sem vontade, dá uma vontade. Então se vê que tem transtorno espiritual aí envolvido, né? Então diz assim, com a modernidade da sociedade, novas doenças foram criadas e muitas ainda não explicadas pela ciência convencional. Já para a medicina espiritual, doenças como transtornos alimentares têm envolvimento direto com a obsessão de espíritos que ainda se encontram com os sentimentos terrenos, né? Culpa, dúvida e desejos, né? De acordo com o médico mineiro Roberto Lúcio, os conceitos que ligam o espiritismo às doenças alimentares, diferente do que muitos imaginam, vão além de problemas psicológicos. As pessoas que sofrem com bulimia, por exemplo, né, anorexia e transtorno compulsivo alimentar, segundo diz o médico, são indivíduos de pouca fé, que são portas fáceis para espírito mal intencionado. Olha o que ele diz aqui. Isso é importante. É importante o que ele está falando aqui. Espíritos de pouca fé. Ou então, vocês podem reparar que tem aí uma ligação de nós sermos pessoas de fé, pessoas mais espirituais do que materiais, para que isso seja evitado nas nossas vidas, né? Porque ele diz aqui que são portas fáceis para espíritos mal intencionados, porque eles acham brecha, como a gente sempre tem falado, né, sobre essa questão de abrir brecha. Se você notar que um pensamento assim não é seu, né, um pensamento que te deu assim, e aquilo não faz parte do seu íntimo, né, do seu eu, do seu sentimento, você tem que descartar imediatamente, porque nós somos, né, presas fáceis se a gente bobear. Porque eles ficam nos rondando, achando uma brecha, eles vêm, não é mesmo? Olha só, o mentor está me falando aqui que nós temos aí umas 20 e poucas pessoas incluídas, que estão vendo esse vídeo nesse momento, que vão ver esse vídeo que eu estou fazendo neste momento. A exigência de uma estética perfeita faz com que milhares de pessoas sofram de anorexia, doença muito comum no mundo da moda, né? Porque come e vomita. Porque não quer ficar gordo, se sente culpado, né? Mulheres buscam a magreza, evitando comer. E em seu psicológico, a imagem de uma pessoa obesa domina a vontade de se alimentar. E dessa maneira caminha a pessoa para o óbito. Porque o final dessa pessoa, muito magra porque não come, será morrer, né? Desencarnar o corpo físico. Se desencarnar, o espírito vai seguir. O espírito não morre, ele vai seguir em frente. Então a pessoa vê num gordo, olha para um gordo e vê ali a compulsão, né? Vê a vontade de comer. Aí mesmo é que ela não faz, né? A bulimia é semelhante à anorexia. Porém, a pessoa, em momento considerado por elas de fraqueza, elas consideram que é momento de fraqueza, se alimenta de forma excessiva e após isso sente-se culpadas. Nesse caso, também o indivíduo busca a beleza estética, apesar do desejo de se alimentar, vivendo a dúvida entre a beleza e a fome. Ou seja, sente fome, sente vontade de se alimentar, mas não tem, mas fica com medo, né? Vive do medo. E o medo é coisa da terceira dimensão. O medo é coisa dos seres reptilianos. O medo é coisa dos seres das trevas, que incutem o medo em toda a sociedade. Vocês sabem disso, não é? No caso do transtorno compulsivo alimentar, o indivíduo come exageradamente, como se fosse a última alimentação da sua vida. Vocês veem nesse programa que eu sempre, de vez em quando aqui, eu comento, Quilos Mortais, que eles comem exageradamente. E quando está indo lá para o médico, eles param no meio do caminho, nos drive-thru, e come, pega cada saco deste tamanho de comida e come tudo, né? Então eles comem como se fosse a última alimentação da vida deles. Exclui-se do convívio de pessoas por vergonha, de maneira como se alimenta, né? Obesos e com a autoestima baixa, né? Também são abatidos pela depressão, ingerindo ainda mais comida para conter a necessidade de se socializar com as pessoas. Então tem a necessidade de socializar com as pessoas, né?
sofre de depressão porque vai se sentir envergonhado de estar no meio de um grupo de pessoas que são os amigos, parentes, e vai se isolar por vergonha, não é mesmo? Vão se isolar por vergonha. Como explicar isso na visão espírita? Transtornos alimentares tão comuns na sociedade, né? De acordo com o Dr. Roberto Lúcio, vícios alimentares, alcoólicos, de fumo, sexuais, são avaliados da mesma forma. Olha só, são avaliados da mesma forma diante da visão espírita. Espíritos sem evolução sentem necessidade de vingar erros cometidos em vidas passadas. Sentem a necessidade. Para deixar a teoria mais clara, o médico contou a história de uma paciente do Hospital André Luiz. Aí, ele diz assim: tínhamos uma paciente que sofria de anorexia. Ela tinha cerca de 1,60 m de altura e pesava menos de 40 quilos. O grau de desnutrição dela era tão sério que havia momentos em que ela não participava das reuniões espíritas. Ela ia, mas tinha hora que ela não participava, por vergonha. Mas mesmo assim, ela reclamava dizendo não entender por que Deus a tinha feito tão gorda. E ela ainda se achava tão gorda, olha só, com 40 quilos, 1,60 m de altura. Em uma das terapias que houve lá, em um dos procedimentos falando com os espíritos do passado, né, descobrimos que essa paciente em sua vida passada havia sido uma senhora de escravos. Para torturá-los, ela colocava os negros debaixo da casa, aquelas casas que tem aquelas tipo umas palafitas mesmo sendo a fazenda, né? Sem comida e sem água. Ela colocava os escravos ali, sem comida e sem água. E muitos morriam de fome ou eram comidos pelos animais que invadiam a noite. Olha que tristeza, né? Ele diz, em certo momento, segue ele, um dos espíritos desses escravos apareceu e contou para nós que quando estavam debaixo da casa, morrendo, eles falavam que essa mulher iria morrer magra e deformada. Eles como se jogassem, já estavam vivendo numa perfeita simbiose com ela, né? Eles jogaram praga nela, como eles estavam lá no passado, na época dos escravos, morrendo de fome, magros e com inanição, desnutrição, eles jogaram essa praga nela. Essa praga ela trazia de outras vidas. Ou seja, um espírito obsessor e vingativo fazia com que essa mulher perdesse os sentidos e o bom senso em relação à alimentação. Vocês estão compreendendo? Então, olha só, ela tinha um espírito obsessor, ou vários, né? Que vieram daquela época na qual ela tratou eles muito mal, deixava eles morrendo, e ele estava agora agindo em cima dela. O exemplo contado pelo médico também explica a bulimia. Da mesma forma que existem espíritos vingativos, há aqueles questionadores, que se agarram a pessoas que não acreditam e recusam curas e tratamentos para dar término à doença, né? Segundo o Dr. Roberto Lúcio, o transtorno compulsivo alimentar é a prova da necessidade que o espírito tem com os desejos da terra. Porque são espíritos que ainda estão atrasados, né? Espiritualmente falando, eles estão transtornados porque se foram ainda tem aqueles vícios e eles se agarram a qualquer um que dá essa entrada. Apesar de estar morto, sente fome e sede. Na verdade, ele não está morto, né? Porque morreu foi o corpo. Na verdade, o espírito, ele não está compreendendo a situação na qual ele se encontra, mas ele está vivo. Ele sente fome e sede porque ele está agarrado. E a única forma de conseguir saciar essa vontade é buscando em pessoas que têm essa fragilidade, né? A pessoa abre brecha, dá essa fragilidade, ele entra e se agarra numa simbiose ali completa. E ainda desligados da fé, tornam-se alvos fáceis, né? Porque as pessoas, como ele fala novamente da fé, a fé é importantíssima, porque você tendo fé, é aquilo que eu falei no início do vídeo, a gente pensa, logo imagina que um pensamento que não é nosso, a gente tem que descartar. Aquilo ali não é meu, esse pensamento que me veio agora não faz parte de mim. Então eu tenho que descartar para esse espírito não encostar e não se atrever a me tocar, né?
Os indivíduos se alimentam por si pelo espírito que suga as energias equivalentes ao desejo alimentar que sentem, não é? Então a pessoa acaba comendo por si e pelo espírito que está apresentando aquele desejo, mas na verdade ele só está apresentando o desejo, né, pessoal? Porque ele já não tem mais nada, ele está na erraticidade, ele não conseguiu ainda, né, uma forma que o venha um mentor e o carregue para algum setor. Ele está tão preso à matéria que ele não conseguiu ainda esse socorro espiritual. Como já comentamos muito sobre isso em outros vídeos, né? Vocês sabem disso. O tratamento para as pessoas que sofrem dessas doenças deve começar tirando foco no ato de comer. É isso aí que eu estou falando para você. Dá vontade de comer isso, dá vontade de comer aquilo, dá vontade de comer aquilo. Tira o foco. É o principal, é a primeira fonte, né, do nosso pensamento, é isso, tirar esse foco. Devemos tentar mudar essa questão da vaidade, né? Esse negócio da questão da anorexia, porque é modelo. Tem que tirar essa vaidade, né? Diz a espiritualidade. Tentar dar disciplina a essas pessoas, né? Não em relação à alimentação, mas uma educação que sirva para todos os conceitos da vida. Porque pode-se comer muito bem, né, e não ficar com fome e não comer demais. Porque os alimentos, eles nos alimentam, os alimentos nos alimentam, dependendo do alimento, eles nos alimentam muito saciavelmente, pessoal. A gente fica saciada com certos alimentos. Também usamos a prece, né? Lá no Centro Espírita e outros mais, quando a gente dá de frente, né, com um espírito desse que está assediando uma pessoa que é fraca, assim, dá-se os fluidos da energia. O estudo de doutrina espiritual também na pessoa seria muito bom, né? Vocês estão compreendendo? Então, de acordo com esse doutor, né, claro, é necessário que essas pessoas tenham fé e força de vontade para conseguir se recuperar da doença ou das doenças. Porque o transtorno compulsivo alimentar, ele é uma doença, né? Basicamente, como diz o mestre, nosso grande mestre André Luiz, todos os transtornos da vida corpórea, eles vêm do plano espiritual. Ou seja, vocês veem essa moça com 1,60 m, com 40 quilos, ainda se achava gorda, mas ela estava com um problema seríssimo espiritual em cima, né? Com um obsessor muito grave ou obsessores muito sérios que não aceitaram, né, as atitudes dela no passado, porque ela os matou, né? Os matou. E ele não aceitou, ele foi para o outro lado da vida não aceitando e continua na erraticidade, né? Então diz o doutor que os médicos, eles não fazem a desobsessão. Quem faz isso são os espíritos, os nossos amigos espirituais, é que nos ajudam e que fazem as desobsessões que nós pedimos, né? Mas é preciso que a pessoa tenha força de vontade para conseguir, né? A fé, se não tiver fé, vai ser presa fácil. Né? Se não tiver fé, uma pessoa que não faz oração, uma pessoa que não faz a sua autodefesa, né? A sua reforma íntima, sentir que aquilo não é dela, né? Tratar de comer, não pode ver uma lanchonete, né? Ataca cada pedaço, cada tarugo de salgado deste tamanho, né? Ainda bebe o refrigerante inteiro deste tamanho. Então, fazendo esse propósito, o obsessor vai saber o lugar dele e o obsessor não vai atacar, né? Não vai atacar porque ele vai saber o lugar dele. Ele vai sentir que o lugar dele não é ali. Isso incluindo quando a pessoa não tem esses problemas sérios, né? De vidas passadas, como essa senhora aí, não é isso? Então, é isso, pessoal. O transtorno alimentar, né, compulsivo, isso aí está no Espírito e Razão, né? Quem quiser olhar lá, está no Espírito e Razão, nessa compulsão, transtornos alimentares compulsivos, né? A compulsão alimentar na visão espírita. Então, ela é, além das terapias convencionais que a gente usa, espirituais, a autoanálise é sempre de grande auxílio, é o que nós estamos falando aqui, né? Então, nós temos, primeiro, procurar identificar os momentos de ansiedade que levam a buscar os alimentos.
né, em dose excessiva ou fora dos horários de alimentação. Nós temos que observar isso, né? Se a gente está procurando, a gente tem que procurar identificar esses momentos aí. Está na hora de comer, não está na hora de comer, eu estou saciada, então não vou lá atacar a geladeira à noite, essas coisas assim. Segundo ponto é tendo identificado, procurando se dar conta, tornar-se consciente, né, do próprio momento que isto ocorre, é o que eu estou falando aqui. O momento que isso ocorre, prestar bem atenção e não responder a esses propósitos ocultos, né? As coisas, o lado oculto das coisas. Temos que ver o lado oculto das coisas, né? E o terceiro é tendo percebido no momento, procurar evitar o ato. Tudo isso nós falamos aqui, né, pessoal? Desses 3 pontos. E é muito importante termos, né, muita paciência conosco mesmos, né? Pois toda mudança psíquica se dá gradativamente. É aos poucos, ninguém também muda da água para o vinho. Tudo na vida não dá saltos, já falei isso em muitos vídeos, né? Nada na natureza dá saltos, né, pessoal? É tudo aos poucos. Então a gente tem que ver como é que está nosso estado de espírito, nossa psicologia, né? Essa compulsão alimentar, ela não pode ser jogada por um momento que nós estamos nervosos com algum problema, né? Vou comer para poder cobrir isso. Nós não podemos pensar dessa forma, porque vai afetar nossa vida orgânica. De certo, vai afetar, porque tudo que está no espiritual, ela vem para o astral e vai parar no físico. Depois que está no físico, é problema de fígado, é problema de estômago, é problema de intestino, como está dando muito aí, muitos cânceres de intestino, né? É problema do baço, é problema da coluna, do pâncreas, de tudo. A compulsão alimentar, ela prejudica desde a boca até o ânus. Olha só, da boca ao ânus, todo o sistema digestório é prejudicado por esses problemas. Então, desde que a gente tem os nossos bebês, a gente tem que ensinar os bebês a comer coisas úteis, coisas que vão fazer realmente ele se saciar, o neném se saciar, sem prejudicá-lo, sempre comandando a criancinha, né, na boa alimentação, né, evitar carnes vermelhas, evitar embutidos, né, linguiça, salame, salsicha. Vocês já viram, pessoal, de que é feito a salsicha? Procurem ver aí no Google de que é feito a salsicha. Se vocês forem ver, vocês vão se apavorar do que é feito a salsicha. Evitar as carnes vermelhas, porque as carnes vermelhas, dependendo como o animal foi abatido, ele estava em estado de super estresse, a carne vai passar, aquilo passou para a carne e passa para quem ingere. Então dá preferência a um frango, mesmo assim quem ainda come carne, dá preferência a um frango, né? Dá preferência a um ovo cozido, né? Então vamos evitar esses alimentos até nos nossos filhos, nos nossos netos, né? Vamos evitar, para que futuramente eles não fiquem um obeso, né? Ou ganhem uma obesidade mórbida, que é pior ainda, que é mais difícil ainda. Mais de 100 mil casos disso nos Estados Unidos tiveram a cirurgia, né, de redução do estômago por esses problemas, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos, paz, saúde e proteção. Continuem amparando o nosso canal, tá? Clicando nos links, mandando para os amigos, clicando nos anúncios que aparecem nos nossos vídeos. Cliquem nos anúncios, vê um pouquinho o anúncio, volte para o vídeo, tá bom? Mandando o link do nosso canal para amigos, familiares, parentes, colegas de trabalho. Nos ajudem de alguma forma, ok? Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos, paz, saúde, muita proteção, amparo a todos.